Olá, aqui é o professor Flávio Campos e vamos dar continuidade à aula de ondas. Vamos então lembrar de ondas periódicas. As ondas periódicas são formadas por fontes em MHS, movimento harmônico simples, movimentos periódicos harmônico, porque as equações horárias desse tipo de movimento contêm senos e cossenos, e simples porque não tem atrito e não haverá perda de energia. O movimento sendo periódico, vai acontecer o seguinte, né? Essa ponta aqui estaria presa lá no nosso oscilador em MHz. Então ele começou do zero, aí quando ele ergue, a onda também é erguida, aí ele abaixa até o zero, então forma essa corcova aqui, seria um pulso de onda, né? Aí ele vai abaixar do zero até o menos A, então ele saiu do zero, subiu até o mais A, zero, menos A. Está vendo que a onda não está completa ainda. Quando voltar, quando esse ponto retornar ao zero, teremos o formato da primeira ondinha aqui de um período, certo? A gente executa S0 mais A, 0, menos A e 0. Voltou na mesma posição para começar a repetir a onda. Aí ele sobe lá para o mais A, volta para o zero, vai até o menos A e quando retornar ao zero, olha o que apareceu aqui, ó. Uma um lambda, né, que é o comprimento de onda, e aconteceu num período, uma oscilação. E aqui a segunda oscilação, igualzinha à primeira. Ó. Subiu, desceu e voltou. Subiu, desceu e voltou. Então, aqui nós temos duas oscilações, portanto, dois períodos. Então, como a velocidade é constante, né, e o período de oscilação também é constante, nós teremos que a onda viaja com velocidade v e essas oscilações aparecerão na forma de cristas e vales na nossa corda. Então, os pontos mais altos são chamados de cristas, os pontos mais baixos de vale. A distância entre uma crista e outra é lambda, entre um vale e outro é lambda. Então, lambda é o comprimento de onda, uma característica da onda. E essa distância pode ser de qualquer ponto que tenha a repetição da onda. Então, no caso, né, aqui que a gente tem nesse trecho, o ΔS vai ser um lambda, que é a repetição da onda. 1, 2, 3. Então, esse trecho aqui é o ΔS que a onda percorreu. E é exatamente igual ao lambda. Mas lembrando da cinemática, o ΔS não era velocidade vezes tempo? Sim. E que tempo é esse? Uma oscilação acontece num período, porque é movimento periódico. Então, V vezes T é igual a lambda, certo? Lembrando da equaçãozinha V igual a ΔS sobre ΔT, ΔS é lambda, ΔT é o período, né? E 1 sobre período é a frequência. Então a gente tem a famosa equação V lambda F. Vamos lembrar de alguns elementos importantes. Então, o comprimento de onda é o lambda, é a menor distância entre dois pontos de mesma fase. A amplitude é o máximo afastamento do sistema em relação à sua posição de equilíbrio. Isto é a máxima elongação. Período é o tempo necessário para completar uma oscilação ou um ciclo. E a frequência é o inverso do período, que mede o número de oscilações por unidade de tempo. Então, a frequência seria o número de oscilações por unidade de tempo. Então, uma oscilação acontece onde? Num período. Então, 1 sobre t é a frequência. Então, o que significa 1 Hz? É um ciclo por segundo, certo? Kilohertz são 1000 Hz, são 1000 oscilações por segundo. O que é o megahertz? 10 a sexta Hz, 1 milhão de oscilações por segundo. E o gigahertz, que é a frequência das ondas, do micro-ondas, do celular, né? É 1 bilhão de Hz, é 1 bilhão de vezes por segundo. E agora a função de onda. Né? Esse ponto aqui, ele vai oscilar entre mais A e menos A. Mais A e menos A. Né? Conforme a onda passa por ele, né, ele vai subir e descer. Lembrando que onda não transporta matéria. Aí temos essa equaçãozinha bem bonitinha e bem complicadinha. Né? Vamos ver como tentar simplificar o entendimento desta equação.
Ó, movimento harmônico simples, o que significa? É um movimento retilíneo, periódico, provocado por uma força restauradora do tipo menos kx. Opa, menos kx, força elástica, né? Obedece a equações horárias que contêm funções trigonométricas como senos e cossenos. São essas equações bonitas aqui, ó. E simples é porque não há perda de energia. Vou tentar dar uma rápida ideia do que é um MHS, para quem nunca viu, e para quem já viu, vai funcionar como uma recordação. Então, o MHS é um movimento periódico, aqui, ó, retilíneo, ele é periódico, é harmônico, porque as equações horárias têm senos e cossenos, e, não, e vão desprezar o atrito, não há perda de energia. Então, a molinha ficaria aqui, mais um, menos um, mais um, menos um. Isso é exatamente a sombra de um movimento circular. Tá? Então a gente pode descrever o MHS como sendo a projeção de um movimento circular. Quando eu tiver no mais um aqui, ó, no zero, a sombra cai aqui no mais um. Quando tiver aqui no 90 graus, a sombra cai no zero. Quando tiver aqui no menos 1, no 180, a sombra cai no menos 1. Quando tiver no 270, cai no zero de novo e volta. Opa, mais um, menos um, mais um, menos um. Olha o que aparece aqui, ó. Exatamente um seno ou um cosseno. Nesse caso aqui, né, podemos olhar para a função e vai lembrar uma cossenoide. Tá ok? Mas, para isso, né, vamos lembrar do movimento circular. Então, o movimento circular é o seguinte: o segredo é a gente sempre pensar em termos de uma volta. Qual que é o ΔS de uma volta? 2πr. Qual que é o ângulo em radianos? 2π. Opa, o que, que o S tem a mais do que o φ? O R. Então, se a gente pegar e dividir o S pelo R, a gente obtém o ângulo, né, em radiano. Então, o φ é S sobre R. É só lembrar, né, que o que, que é o perímetro? É o 2πr. É quantas vezes, né, o raio cabe na circunferência. Se a gente corta o raio, a gente tem o ângulo da circunferência, que é o 2π radianos. O tempo de uma volta é chamado de período, e a frequência, como é o número de voltas por unidade de tempo, é 1 sobre o período. Então, a frequência é 1 sobre t. E a unidade é o Hertz. 1 Hertz é uma volta por segundo, que seria 60 voltas em 60 segundos. 60 segundos é 1 minuto, então 60 voltas em 1 minuto é conhecido como 60 RPM, rotações por minuto. Então 1 Hz é igual a 60 RPM. Temos a velocidade linear, que é V ΔS sobre ΔT, e a velocidade não é ΔS sobre ΔT, então qual que é o comprimento de uma circunferência, de uma volta aqui na circunferência? 2πr num período. Opa, 1 sobre t é a frequência. Então a equação da velocidade linear é v igual a 2πr sobre t ou 2πrf. Não precisa decorar, é só entender o que está fazendo. E a velocidade angular vai ser a variação angular sobre a variação temporal. Né? Qual é o ângulo de uma volta completa? Qual é o ângulo que ele consegue atingir aqui? 2π. Em que tempo? Num período, que é o tempo de uma volta. 1 sobre t é o 2πf. Precisa decorar que ômega é 2πf? Não. Ômega é Δφ sobre ΔT. Qual que é o ângulo? 2π. Qual que é o tempo? Período. 1 sobre período é o f. Então, ômega é 2π sobre t ou 2πf. Peraí, mas olha só aqui uma coisa interessante. O V tem esse R a mais aqui, ó. Se a gente dividir o V pelo R, a gente obtém o ômega. Ômega é igual a V sobre R. Então, o φ, que é o ângulo, é pegar o comprimento e dividir pelo R. A velocidade angular é pegar o V e dividir por R. Certo? Agora, quando a gente tem um movimento circular uniforme, a equação horária é S igual a S0 mais VT. Professor, mas sendo uma reta? Não, isso aqui é equação horária. É a posição em uma determinada trajetória, certo? Então, aqui é um círculo. Também posso ter um movimento uniforme, ele andar, por exemplo, de 5 em 5 metros aqui, ó. Seria um movimento uniforme. Se a gente dividir essa equação por R, S sobre R, olha lá, S sobre R é o φ.
S0 sobre R vai ser o φ0 e V sobre R vai ser o ômega. A gente tem a equação do movimento circular, né? Φ é igual a φ0 mais ômega t. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se ele sair do 45 graus, que é π sobre 4, e andar 90 graus por segundo, que é π sobre 2 radianos por segundo, certo? Qual a posição dele depois de 2 segundos? Ele vai andar 90 mais 90. Vai parar aqui no 5π sobre 4. Então vamos usar a equação S, né, que é o φ, igual a φ0 mais ômega t. De onde que ele saiu? Do 45. E andou duas vezes o π sobre 2, que é 180 graus. Π sobre 4 mais π dá 5π sobre 4. Olha só, deu aqui. Então, essa equação, ela diz como a bolinha está andando aqui na circunferência. Então, o MHS, aquela equação horrorosa que a gente tinha visto no começo, começa a ficar melhor. Porque assim, ó, o x, que vai ser essa posição, ele é o quê? Ele é a projeção do raio. Então, cateto adjacente. Né? E esse aqui é a hipotenusa. Certo? No caso aqui, raio igual a 1. Então, o que é o x? Né? Cosseno de φ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o raio do movimento. No caso, seria a amplitude do MHS. Né? Lembra da amplitude da onda? Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Qual que é a amplitude aqui? 1. Então, a gente tem que o x, que é essa posição de ida e volta aqui nesse eixo, vai ser o R vezes o cosseno de φ. Mas como é que esse ângulo varia com o tempo no movimento circular? Muito fácil, deste jeito aqui, ó. Então vamos substituir essa coisa aqui nessa expressão matemática do cosseno. Então nós temos que a posição x em cima dessa reta vai ser 1A, que é o raio, ele chama de amplitude, no caso aqui seria o mais 1, cosseno do ângulo. Mas como é que esse ângulo muda? φ0 mais ômega t. Então fica ômega t mais φ0. Essa é a famosa equação da posição do MHS. Tá certo? Então, ó, já está ficando bonitinho. O que é o x? É o A projetado sobre o eixo x, cosseno de φ. Mas como que esse ângulo muda? Equação horária do movimento circular uniforme, que é ômega t mais o φ0. Entenderam? Então, o x passou a ser A cosseno de ômega t mais φ0. No circular, a gente chama de raio, ômega é a velocidade angular ou frequência angular, o φ é o ângulo ou posição angular, né, em determinado tempo, e o φ0 é a posição angular inicial. No MHS, tudo isso vai ter um nome. O raio vai ser chamado de A, que vai ser a amplitude do MHS, certo? O ômega é a pulsação, porque a mola não roda, né? Ela vai para frente e para trás. Então seria um pulso, né? Ela pulsa. Então o ômega é chamado de pulsação. Fizeram ao invés de ângulo, né? Porque senão fala assim, isso aqui não vai rodar, né? Então a gente pode falar em fase. Então qual a fase inicial? Se começar daqui é o zero, né? Que seria o ângulo inicial. Φ0, lembra no outro slide? O Φ0 é da onde começa. Então, como a gente projetou do circular, então o φ0 quando começa daqui é quanto? Zero. Lá de cima, qual seria o φ0 aqui? 90. Qual seria o φ0 se começasse daqui? Π. Se começar aqui de baixo, 3π sobre 2. Tá certo? E se começar daqui, pode ser o 0 ou 2π. E isso aqui seria a fase inicial. Acho que agora estamos prontos para entendermos essa equaçãozinha aqui bem bonitinha. Então vamos lá. Lembra, né, a gente obteve agora há pouco que x é igual a A cosseno de ômega t mais φ0. Então é a projeção do movimento circular, né? O cosseno de φ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então x, que é a posição aqui, ó, da molinha, seria do nosso oscilador aqui, ele vai ser R cosseno de φ. Só que R é no movimento circular.
essas amplitudes extremas vai ser mais A e menos A. Então a amplitude é A. E o cosseno vai variar de mais 1 até menos 1, dando isso aqui, ó, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, certo? E o φ é o ângulo que a gente viu, acabou de ver, que no movimento circular uniforme, né, ele varia com φ0 mais ωt, que vem daquele S igual a C0 mais VT. Beleza? Então a equaçãozinha do ponto X aqui vai ser A cosseno de ωt mais φ0. Só que essa informação demora um tempo para chegar num determinado ponto, P. Então, ó, y de P que a gente está querendo estudar. Tá? No caso aqui, a gente deduziu para o X. Então, como aqui está na vertical, a gente vai trocar. Tá bom? Então, o Y, ou o X do ponto P, vai ter um atraso. E que atraso é esse? É o tempo que a onda leva para sair daqui da informação, que ela foi gerada aqui, ela tem esse tempo aqui, ó. E como que eu calculo esse tempo? O ΔT é o ΔS dividido pelo V. Então, o atraso em relação à fonte é a posição do ponto que eu estou estudando, dividido pela velocidade. Eu vou ter quanto tempo gastou para chegar aqui a informação. Produzo uma informação aqui, ela leva um tempo para chegar no ponto P. Colocando esse atraso na equação, né, o tempo de oscilação desse aqui vai ser o tempo da fonte, atraso, menos o tempo que demorar para chegar aqui. Então aqui vai estar sempre oscilando atrás, né, em relação a isso aqui. Ó. Esse ponto vermelho, né, oscilou quantas vezes? Ó? 1, 2, 3. Quantas vezes o ponto P oscilou? Apenas uma, certo? Qual que é o atraso? Um período, 2 períodos. Ele está atrasado de 2 períodos em relação à fonte. Enquanto a fonte provocou 1, 2, 3, pensa aqui, ó, se o ponto P estivesse oscilando, teria provocado apenas uma oscilação. O atraso é tudo isso aqui, ó. Então a gente coloca aqui o ponto P está oscilando num tempo, né, que seriam 3 períodos, menos o atraso, que seriam 2 períodos. Então ele está oscilando apenas em um período. Entenderam? Agora vamos tentar deduzir a equaçãozinha. Ó, então, o ΔT é o atraso, é o quanto tempo leva para chegar até o ponto P. Então é o x do P dividido por V. Vamos lembrar, ômega é a velocidade angular, é o ΔΦ sobre ΔT. Qual que é o ângulo de uma volta completa? 2π. Qual é o tempo de uma volta? O período. Então, velocidade angular é 2π sobre t. Aplicando a distributiva, a gente tem que fica 2π aqui, o tempo do relógio que passa, né, do movimento, a característica da oscilação, que é o período, isso aqui vai ser fixo do oscilador e da oscilação, o x de p é a posição de cada ponto da corda, e v vezes t, lembra? Né? A velocidade vezes o ΔT de um período é um lambda, que é a característica da onda. Então aqui vai ser o lambda. Essa é a famosa função de onda. Entenderam? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, manda pergunta para a gente aí. Agora, uma coisa importante. Frente de ondas, né, e princípio de Huygens. Vou considerar a pronúncia desse jeito. Frente de onda é um conjunto de todos os pontos do meio que, em determinado instante, são atingidos pela onda que se propaga. Então vamos ver aqui, ó. Você tem uma linha. Pensa quando você está estendendo um lençol na sua cama. Quando você levanta e abaixa, você cria uma frente de onda. E cada ponto se torna fonte para a próxima. A mesma coisa num círculo. Você joga uma pedra num lago, aí cada ponto se torna como fonte emissora para a próxima. Tá? Então, o princípio de Huygens é isso. Cada ponto dessa frente de onda se torna fonte para o próximo ponto. Vamos ver aqui, ó. Olha essa onda do mar aqui, ó. Então nós temos uma frente de onda, 2, 3, né? Então, como é que vai aparecer representado aí no livro ou nos vestibulares? A parte mais alta que é a crista é uma linha cheia.
Os vales são pontilhados ou nem aparecem em algumas representações, tá? Então é crista, vale, crista, vale, crista. Qual a distância entre duas cristas consecutivas? Lambda. Então aqui nós temos dois lambdas, ó, mais A, menos A, mais A. Menos A, mais A. Então você tem duas oscilações completas aqui. Isso aqui é chamado de frente de onda reta. Agora, temos as frentes de ondas circulares, né? Como dá para ver bem nesse exemplo aqui. Então aqui nesse caso eu não coloquei o vale pontilhado. Esse é outro tipo de representação. Então a linha cheia é a crista, a parte mais alta da onda. Temos crista, vale, certo? E aqui um corte dessa situação. Na refração e na reflexão, né? Uma coisa importante, a frequência não muda. Vamos pensar na luz vermelha. A luz vermelha ela tem uma determinada frequência. Ela, ao refletir num espelho, continua vermelho. Ou na superfície da água, ela pode refratar, mudar de meio com uma mudança de velocidade, e pode ser refletida, certo? Mas continua sempre como luz vermelha. Então, vamos pensar o laser, né? Um laser vermelho, uma parte entra dentro da água, continua vermelho, não mudou a frequência. E reflete e continua vermelho, não mudou a frequência. O que vai mudar, então, na refração? Né? Então, como a gente sabe que a refração é a mudança de velocidade ou mudar de meio, então, ao mudar de velocidade, muda o lambda, aqui ó, a distância entre as cristas. Então, você tem aqui neste meio um lambda, uma velocidade e uma frequência. Quando reflete, continua no mesmo meio. Vamos ter a mesma velocidade, a mesma frequência e, portanto, o mesmo lambda. Ao mudar de meio, né, no caso aqui, então, meio mais refringente, a velocidade diminuiu, né? O que vai acontecer? O lambda também vai diminuir, porque a frequência ficou constante. Aqui podemos ver a reflexão de onda numa parede, né, num obstáculo reto. Então, você pode fazer com uma régua na água, por exemplo, bater uma régua na superfície da água. Então, você vai ter frentes de onda e elas vão refletir. Então, você vai pegar essa direção de propagação como se fosse um raio de luz. Bateu e voltou. Vai obedecer à lei da reflexão. Se a gente desenhasse uma normal aqui, teríamos o ângulo I igual ao ângulo R de reflexão. E nas ondas circulares, a gente vai usar a ideia do espelho. Você vai pegar a fonte e a imagem da fonte e vai desenhar os círculos a partir de lá. É exatamente isso que está acontecendo aqui nesta cuba de água. Existe também a refração. Se a gente colocar num aquário um degrau aqui de vidro, né, a onda, ao mudar de meio, de profundidade, ela diminui a velocidade. É o que acontece na praia. Então a gente consegue perceber se tem algum banco de areia quando a onda está mudando de direção. Então aqui ela vinha numa certa velocidade, né? Geralmente quando ela está lá no fundo a velocidade é maior, né? E aí conforme ela vai chegando no rasinho elas vão se aproximando. Não é isso mesmo que acontece na praia? E uma coisa importante é o seguinte, ela vai desviar aqui, né? E se aproximar da normal. Então a gente sempre olha o seguinte, aqui são cristas, como se fosse a onda do mar. Você traça uma linha imaginária, que é a linha de propagação. Ela vai funcionar como se fosse o raio de luz. Ó. Tem o ângulo de incidência e o de refração. Só que em frente de ondas a gente trabalha com este ângulo aqui, ó, que é o mesmo, que é θ1, θ1, θ2, θ2. Tudo bem? Então, a boa e velha lei de Snell e Descartes. Né? A gente tem que N1 seno de 1, né? o índice de variação do meio 1 e o ângulo do meio 1. Aqui a gente tem o meio 2 e o seno do ângulo do raio refratado, né? O ângulo com o meio 2. Lembrando, o índice de refração é a velocidade da luz, né? Sobre a velocidade da luz naquele meio ou a onda eletromagnética, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, lembrando que toda onda eletromagnética
se propaga no vácuo com C, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, rearranjando essa equação de Snell, a gente tem que seno de I sobre o seno de R fica o N, o índice de refração do meio 2, sobre o meio de refração do N1, certo? Como o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, se a gente tem o N2 aqui, o V2 vai aparecer embaixo, o N1 está embaixo, o V1 vai aparecer em cima. Mas o que é o V? A gente viu que V é lambda F, lembra? Então a gente tem que seno de 1, V1, lambda 1, F1, só o N2 que é inverso, que está ao contrário. Aqui a gente tem o seno do R que está no meio 2, a velocidade da luz no meio 2, da onda eletromagnética, o lambda da onda do meio 2 e a frequência. Lembra? A frequência não muda ao mudar de meio, certo? Então a gente vai poder cortar. Então, para as ondas eletromagnéticas, a gente tem isso aqui, ó, seno de 1, V1, lambda 1, sobre seno de R2, V2, lambda 2. Então fica muito fácil trabalhar com a refração com ondas eletromagnéticas. Agora vamos ver a difração. A difração é a capacidade que uma onda possui de contornar obstáculos. Esse fenômeno é observado quando as dimensões da abertura ou do obstáculo forem da ordem de grandeza do comprimento da onda incidente. Então aqui, ó, conforme você vai fechando a passagem, a gente nota que a onda tem a capacidade de contornar esse obstáculo. Aqui ela é quase em linha reta. Mas conforme vai fechando, ficando do tamanho do lambda, note que ela tem a capacidade de contornar esse obstáculo. Tá? Então, isso é chamado de difração. Tá? E tem a ver com o princípio de Huygens, que cada ponto se torna uma fonte emissora para o próximo. Então aqui, ó, conforme você vê, aqui esse pontinho se torna uma fonte para todo mundo que está na frente dele. Só que não tem ninguém para somar e formar aquela onda reta. Então a gente tem aqui, ó, uma onda quase circular, né, bem circular, certo? Contornando esse obstáculo. Isso aqui a gente consegue perceber também com a luz, né? A luz também tem essa capacidade. Então, as ondas, a propriedade das ondas. A polarização. A polarização é o fenômeno pelo qual pontos de um meio passam a oscilar um único plano. Então, a luz polarizada é o seguinte: você tem a luz emitindo ondas eletromagnéticas em todas as direções. Você pode construir, existem cristais, que são os polarímetros, que conseguem separar as vibrações, os planos de vibração. Então aqui depois desse cristal a gente tem esse plano, é como se fosse uma janelinha. Imagina oscilando aqui, ó, essa daqui passa, mas essa daqui, ó, vai bater nas grades, né, entre aspas, né, vai bater aqui, ó, e não consegue passar. Beleza? E aí, como a orientação desse polarizador está perpendicular, não vai, essa oscilação não consegue passar para o outro lado. Então a gente tem a ausência de luz. Isso é usado nos relógios de cristais líquidos, né? Quando o númerozinho fica preto, você tem uma correntezinha que passa por ali e orienta o cristal. E ele não deixa a luz passar, certo? Aqui nós temos o exemplo. Ó. É como se aquelas orientações das janelinhas entre aspas, né, estivessem na mesma direção. Então a onda que passa aqui é desse jeito. Agora, quando você tem uma janela nessa orientação e a outra nessa, passa essa daqui por aqui, mas opa, não consegue passar pela segunda. Então a gente tem um escurecimento e um bloqueio das ondas eletromagnéticas, no caso da luz. Aqui um uso prático, né, do polarímetro. Então, como a luz, quando bate, ela sofre reflexão numa vidraça, ela adquire uma polarização em um plano só, que é paralelo aqui à janela. Se você colocar um polarizador na sua máquina fotográfica, você consegue eliminar essa luz que é o reflexo e consegue tirar a foto da vitrine sem o reflexo. Olha que maravilha, hein? Tá? Então,
Aqui, falta ainda a intensidade e potência de uma onda. Então, rapidamente aqui é o seguinte, o que é potência? É energia por tempo, né? Joule por segundo, watt. A intensidade vai ser essa potência pela área, né? Daí vai depender. Se for na superfície, né, de um lago, né, na borda de uma piscina, se você pegar uma linha, essa intensidade vai ser a potência em cima dessa linha da tona d'água. E se for circular, né, por exemplo, uma bacia, você faz uma onda no meio, né, qual que é o comprimento da parede da bacia? 2πr, certo? Então a gente sabe que a intensidade ela diminui com a distância do ponto de emissão. Outra coisa, e se for uma superfície, né, tridimensional? Aí a gente tem a área, vai ser a potência distribuída por essa área. Tá ok? Então aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia aí. Usamos aí para algumas imagens de alguns livros, né? Estão aqui, ó, a bibliografia também é muito boa, tá? E espero que tenham gostado da explicação. Se alguma coisa não ficou clara, mandem as suas perguntas, tá? É bem extenso, é bem denso esse vídeo, porque eu preciso dar conta de todo esse assunto. E espero que tenham gostado e tenham aproveitado. Obrigado. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo e até a próxima.